Houve um momento, há 2000 anos, em que os discípulos se aproximaram de Jesus com uma pergunta que ecoa até hoje. Senhor, qual será o sinal da tua vinda? Eles queriam saber sobre o fim, sobre o grande dia, sobre o momento em que tudo finalmente se revelaria. Mas antes de qualquer resposta dramática, antes de falar sobre guerras, terremotos ou perseguições, Jesus olhou para eles e disse algo que ninguém esperava. Cuidado para que ninguém vos engane. O primeiro sinal da volta de Cristo não seria uma explosão no céu, não seria um terremoto rasgando a terra, não seria uma guerra entre nações. O primeiro sinal seria o engano. Jesus explicou que muitos viriam usando seu nome. Alguns reivindicariam autoridade divina, outros diriam possuir revelações especiais, e alguns até mesmo ousariam declarar que eram o próprio Cristo. Um engano tão profundo, tão convincente, tão sutil, que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. A história está repleta de momentos em que esse sinal se manifestou. Pessoas comuns, vulneráveis, buscando esperança em tempos difíceis. Líderes carismáticos surgindo no desespero da população. Homens que se apresentavam como libertadores espirituais, prometendo cura, transformação, paz, mas conduzindo multidões para o abismo. A tragédia do engano espiritual nunca começa com violência. Ela começa com palavras doces, com promessas, com a aparência de bondade. O falso profeta raramente diz, eu sou o mal. Ele diz, eu sou a resposta. E é assim que o engano se instala. Jesus sabia disso. Sabia que o coração humano busca direção, busca propósito, busca significado. E sabia também que, quando as dores da vida apertam, quando a alma está frágil, quando o medo domina, o engano se torna sedutor. É por isso que ele colocou esse sinal em primeiro lugar, porque antes de qualquer manifestação física do fim, o mundo seria atacado por uma guerra silenciosa, uma guerra pela verdade. Por trás desse sinal existe algo ainda mais profundo, a manipulação da fé. A fé, que deveria ser a ponte entre o homem e Deus, é transformada em ferramenta de controle, de ilusão, de exploração. Homens se levantam dizendo possuir mensagens inéditas. Dizem ter visões que ninguém mais teve. Dizem que o céu lhes entregou autoridade absoluta, e aqueles que não conhecem a verdade, seguem. Ao longo dos séculos, multidões abandonaram suas casas, suas famílias, suas vidas inteiras para seguir supostos ungidos. Alguns marcaram datas para o fim do mundo. Outros afirmaram que Cristo já havia retornado em segredo. Outros criaram movimentos inteiros com promessas de salvação exclusiva. E cada uma dessas histórias é um alerta, um eco das palavras de Jesus. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Mas o engano não acontece apenas fora. Ele acontece dentro da mente, acontece no coração. Acontece quando alguém deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir apenas a voz do homem. O que torna esse sinal tão perigoso não é apenas sua presença, é sua capacidade de se misturar, de parecer verdadeiro, de parecer espiritual, de parecer sagrado. Jesus disse que esses falsos profetas fariam sinais e maravilhas, não coisas óbvias, mas acontecimentos impressionantes, emocionantes, que fariam o mundo acreditar. Imagine o impacto disso em um mundo cansado, fracturado, buscando respostas. Um mundo em crise. Um mundo onde as pessoas querem acreditar em algo, qualquer coisa, que as faça sentir menos perdidas. É nesse cenário que o engano prospera. E é por isso que esse é o primeiro sinal. Porque antes que o mundo veja o retorno glorioso do Filho do Homem, ele será testado pela confusão espiritual. O maior perigo do engano não é enganar o ignorante, é enganar o crente, é enganar aquele que acha que nunca seria enganado. Esse sinal nos obriga a uma reflexão profunda. Como diferenciar o verdadeiro Cristo do falso?
Como reconhecer a autenticidade em meio a tantas vozes? Como saber se estamos sendo guiados pela verdade ou pela ilusão? A resposta está nas palavras do próprio Jesus, que nos alertou com antecedência para que não fôssemos surpreendidos. Porque enquanto você assiste a este vídeo, há pessoas sendo enganadas agora mesmo, há movimentos surgindo diariamente, há doutrinas novas sendo criadas, adaptadas, distorcidas, há milhares que acreditam estar servindo a Deus, mas seguem a voz de homens que Jesus jamais enviou. E assim, diante dos nossos olhos, o primeiro sinal se cumpre, silencioso, mas poderoso. O engano sempre vem primeiro, e ele prepara o terreno para tudo o que virá a seguir. Porque se este é o aviso inicial, o próximo sinal é mais visível, mais global, mais inevitável. Jesus disse que antes do fim, o mundo entraria em conflito. E é então que surgem as guerras e os rumores de guerra. Houve sempre guerras na história, mas Jesus não falou de conflitos isolados. Ele falou de um quadro crescente, de uma tensão que se espalha como uma mancha de óleo por todo o planeta. Quando os discípulos perguntaram sobre os sinais do fim, uma das respostas veio assim: haveria guerras e rumores de guerras. Não apenas notícia de combates, mas um clima permanente de instabilidade, um mundo em que o som das armas se tornaria quase rotina, e as nações viveriam num estado de alerta contínuo. Imagine um planeta onde o medo do conflito faz parte do cotidiano, onde fronteiras ardem em controvérsia e as manchetes anunciam mais conflitos do que paz. Esse é o cenário que as palavras de Jesus anteviram. Guerras não começam da noite para o dia. Elas crescem da ambição, do orgulho, do desejo de poder. Mas no fim dos tempos, há algo além da política. Há uma intensificação do caos, uma escalada que ultrapassa interesses locais e atinge a condição humana. As palavras rumores de guerra são importantes. Rumores que se propagam como um vírus, notícias que chegam com velocidade, desinformação que inflama ódios, boatos que transformam pequenas faíscas em incêndios. E em uma era de comunicações instantâneas, esses rumores correm mais rápido do que jamais correram, criando pânico, polarização e decisões precipitadas. A experiência humana diante da guerra é sempre dura. Casas destruídas, famílias partidas, rostos marcados pela perda. Mas há um aspecto profético que transcende as imagens de devastação. Jesus avisou para não se alarmarem como se aquele fosse o fim imediato. Ele disse que essas coisas aconteceriam, mas que não eram por si só o término. Ainda assim, o aumento e a repetição desses eventos sinalizam que a história caminha para um ponto crítico. E a pergunta que fica é: como viver em fé quando o mundo inteiro parece oscilar entre paz e conflito? Ao narrar esse sinal, é impossível não lembrar das profecias antigas e das revoluções modernas que nos acompanham. Cada guerra tem um motivo distinto. Mas o que torna o tempo presente singular é a escala e a ligação entre eventos. Um conflito alimenta outro. Uma crise econômica cria terreno fértil para choques. Tensões religiosas, étnicas e geopolíticas se entrelaçam. Em muitos casos, a violência se torna instrumento para reconfigurar poderes. E aquilo que parecia distante passa a atingir qualquer cidadão comum. O ruído das sirenes e o eco dos explosivos deixam de ser exceção para se tornarem memória coletiva. Mas Jesus também falou de não ser tomado de pânico. Esse aviso tem dupla face. Por um lado, traz consolo para o crente. Mesmo frente às batalhas, há uma soberania maior trabalhando. Por outro, é um chamado à vigilância. Se as pessoas se desesperam, se caem em pânico, perdem discernimento, e nesse vácuo, as outras mentiras dos tempos finais encontram espaço. A fé madura não ignora o perigo, mas também não se rende ao desespero. Ela se firma em verdades antigas, ora, prepara-se e cuida dos vulneráveis.
Em um mundo de rumores, a fé verdadeira atua como âncora. Nas ruas, vemos efeitos reais, deslocamentos em massa, crises humanitárias, ondas de refugiados, economias que cambaleiam, instituições que vacilam. Esses são sinais visíveis do impacto das guerras, mas o efeito profético também atinge o âmago espiritual. Quando as sociedades se fragmentam, a confiança comum racha e a narrativa pública se enche de medo e ódio. A mídia, muitas vezes, transforma o rumor em realidade percebida, e o medo coletivo pode ser mais destrutivo que qualquer exército. As mensagens que circulam se tornam armas. A manipulação da informação molda opiniões e direciona ações. Há outro ponto crucial. Guerras e rumores de guerra testam a solidariedade humana. Em tempos de conflito, surgem heróis. Pessoas que arriscam tudo para salvar inimigos, para estender a mão ao próximo, para conservar a dignidade. Mas também surgem oportunistas que exploram o caos para ganho próprio. O sinal profético, portanto, revela o melhor e o pior do coração humano. Ele expõe fragilidades e virtudes e coloca cada indivíduo diante de uma escolha: alimentar o ciclo de violência ou semear compaixão. Quando pensamos nos últimos dias, é fácil imaginar cenários apocalípticos grandiosos, mas a profecia frequentemente se cumpre em camadas. Uma crise aqui, outro conflito ali, uma escalada, aliás, até que o padrão torna-se claro. É o padrão que importa mais do que cada evento isolado. Por isso, olhar para a história como um mapa de tensões interligadas nos ajuda a compreender por que Jesus destacou esse sinal. Ele não quis causar pânico, mas despertar no homem a consciência de que vivemos em tempos decisivos. Ao narrar essa verdade, surgem imagens imensas: céus cortados por fumaça, cidades vazias, pais que enxugam lágrimas de crianças, bandeiras trocadas, velas acesas em memoriais. Mas há também imagens de resistência, comunidades que se unem para partilhar recursos, igrejas que viram hospitais, vizinhos que acolhem refugiados, vozes que clamam por paz. Esses contrastes são o que tornam o sinal das guerras tão dramático e, ao mesmo tempo, tão humano. Assim, quando você ouvir sobre guerras e rumores de guerra, lembre-se, não é apenas sobre batalhas e tecnologia militar. É sobre um mundo que responde ao medo com mais medo, que se fecha em si mesmo e, ao mesmo tempo, revela a necessidade urgente de esperança. Jesus apontou esse sinal para que não fôssemos pegos de surpresa, para que nossa fé tivesse olhos que enxergam além das manchetes, que distinguem pânico de prudência, esperança de ilusão. E se esse é o segundo sinal, então o tempo nos chama a manter a calma ativa, agir com compaixão, informar-se com verdade, orar com profundidade e permanecer firmes naquilo que é eterno. Enquanto as nações se debatem em conflito, a fé chama para cura, reconciliação e trabalho pela paz. E mesmo em meio ao ruído das armas, a promessa de um propósito maior permanece, uma promessa que nos lembra que toda a história caminha rumo a um desfecho conhecido por Deus e que até lá somos chamados a ser instrumentos de paz. Há sinais que não precisam de tradução. Quando a terra treme, quando o alimento falta, quando uma doença se espalha sem aviso, a humanidade inteira sente o impacto. Jesus disse que, antes de sua volta, haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Não como eventos isolados, mas como dores que se repetem, como ondas que atingem gerações diferentes, em países diferentes, de formas diferentes, e que ainda assim parecem compor a mesma melodia trágica, a mesma mensagem silenciosa. Algo está acontecendo na criação. Fome não é apenas ausência de alimento, é ausência de esperança. É o choro de uma mãe que não tem o que colocar no prato do filho. É o silêncio pesado de um pai que planta, mas não colhe.
é o desespero de comunidades inteiras que dependem da chuva, mas recebem seca. Ao longo das eras, a fome tem sido um dos maiores flagelos da humanidade, mas Jesus apontou que nos últimos tempos ela aumentaria, não necessariamente por falta de comida no mundo, mas por desigualdade, guerras, corrupções, eventos climáticos extremos e sistemas quebrados que deixam alguns com muito e outros com nada. E quando a fome avança, ela não vem sozinha. Às vezes, a acompanha a peste. Doenças que surgem de repente, se espalham com rapidez e mudam o curso da história. Algumas se anunciam com sintomas simples, outras com tragédias abruptas. A humanidade moderna se acostumou à ideia de controle, como se a medicina pudesse prever tudo. Mas basta um único vírus ignorado, uma mutação inesperada, um pequeno descuido, e a sensação de segurança desaparece. Vemos isso quando hospitais lotam, quando sirenes não param, quando famílias ficam isoladas, incapazes de abraçar quem amam. Em momentos assim, percebemos que nossa vulnerabilidade é muito maior do que imaginávamos. Mas talvez nenhum desses sinais seja tão visceral quanto a própria terra tremendo. Desde os tempos antigos, terremotos eram vistos como sinais divinos, como estremecimentos do próprio coração do mundo. Quando o chão se move, não há riqueza, tecnologia ou poder humano capaz de impedir. Em poucos segundos, prédios caem, ruas se abrem, montanhas deslizam. É como se a criação gritasse, como se o universo clamasse por algo. Jesus não falou desses eventos para causar terror, mas para lembrar que o mundo físico também responde, também geme, também sofre. E o mais impressionante é como esses três sinais, fomes, pestes e terremotos, se entrelaçam nos dias de hoje. Mudanças climáticas extremas reduzem colheitas. Isso gera fome. Fome gera migrações. Migrações geram crises políticas geram instabilidade sanitária. Instabilidade sanitária abre caminho para novas doenças. E enquanto isso, regiões sísmicas continuam ativas, às vezes adormecidas por décadas, até que despertam. A profecia se cumpre não apenas no evento, mas no conjunto de eventos que moldam a vida humana em escala global. Ao narrar esse sinal, a sensação que surge não é apenas de medo, mas de humildade. O ser humano se acostumou a acreditar que domina tudo: o solo, o ar, o mar, as sementes, os remédios, as máquinas. Mas, diante desses fenômenos, percebemos que há forças muito maiores do que nós. E para os que têm fé, isso não é motivo para desespero, mas um chamado ao coração, a compreender que o mundo não está simplesmente desmoronando, mas se movendo conforme uma profecia antiga, uma promessa que aponta para algo maior do que o próprio sofrimento. Nas imagens da fome, vemos fileiras de crianças esperando por comida, agricultores olhando para campos secos, povos lutando por sementes. Nas pestes, vemos máscaras, corredores de hospitais, pessoas olhando pela janela com medo de abrir a porta. Nos terremotos, vemos poeira, mãos retirando escombros, sirenes e lágrimas. Mas também vemos algo mais: solidariedade, compaixão, ajuda humanitária, comunidades se levantando, gente simples dividindo o pouco que possui. São nesses momentos que o coração humano é testado. E é justamente por isso que esses sinais não são apenas anúncios do fim, são convites à ação, convites para sermos menos egoístas, mais atentos, mais conscientes do sofrimento do próximo. Jesus nunca disse que esses sinais seriam fáceis de enfrentar. Ele disse que seriam o princípio das dores. O começo, não o fim. A terra geme, os povos sofrem, e a criação inteira parece suspirar por redenção. A cada fome, a cada peste, a cada terremoto, a história avança um passo, não rumo ao desespero, mas rumo a um desfecho prometido. E enquanto os homens tentam reconstruir, curar e reorganizar o mundo, a profecia continua como um lembrete silencioso. Nada disso passa despercebido.
Nada disso é aleatório. Há um enredo maior acontecendo, e no meio de tudo, uma pergunta ecoa. Estamos apenas assistindo esses sinais? Ou estamos entendendo o que eles anunciam? Há sinais que não se manifestam no céu, nem no solo, mas no interior do ser humano. Jesus disse que antes de sua volta, a iniquidade se multiplicaria e o amor de muitos se esfriaria. É talvez o sinal mais silencioso e, ao mesmo tempo, o mais evidente diante de nossos olhos. Não aparece nas manchetes com terremotos ou epidemias. Ele aparece no cotidiano, nos relacionamentos, nas ruas, nas redes sociais, nas decisões que tomamos quando ninguém está olhando. É um tipo de escuridão que não se anuncia, apenas avança. A palavra iniquidade significa desordem moral, injustiça, perversão da vontade humana. É quando o certo se torna ridicularizado e o errado passa a ser exaltado. É quando a consciência perde sensibilidade, quando aquilo que antes chocava já não incomoda. A iniquidade não cresce da noite para o dia, ela se infiltra aos poucos, como uma névoa densa que vai cobrindo tudo. E Jesus disse que no fim dos tempos ela se multiplicaria, não apenas aumentaria, não apenas apareceria em alguns lugares. Ela se espalharia, se tornaria comum, se tornaria normal. Basta olhar ao redor para perceber isso. Violência gratuita, corrupção escancarada, falta de compaixão, mentiras que se espalham mais rápido do que a verdade, orgulho sendo tratado como virtude, relacionamentos descartáveis, ódio travestido de justiça. Pessoas que se unem não para transformar o mundo, mas para destruir o que não lhes agrada. O mal não surge apenas em grandes crimes. Ele se manifesta também nos pequenos gestos, na indiferença, na frieza, na falta de empatia. Tudo isso é iniquidade. Mas Jesus não falou apenas da multiplicação do mal. Ele falou do resfriamento do amor. E esse ponto é ainda mais profundo, porque o amor não se esfria de uma vez. Ele diminui lentamente, como uma fogueira que perde as chamas até restar apenas cinzas mornas. O amor se esfria quando o medo toma o lugar da confiança, quando o ego substitui a generosidade, quando a pressa sufoca a paciência, quando as feridas não são curadas e sim alimentadas, quando a busca pela razão impede a busca pela paz. Vivemos em um tempo em que as pessoas se protegem tanto que se isolam, em que se falam muito, mas se escutam pouco. Um tempo em que a compaixão parece fraqueza e o perdão é visto como ingenuidade. Muitos preferem manter distância, erguer muros, evitar envolvimento, não por maldade, mas porque foram feridos, traídos, enganados. E assim o amor esfria. Primeiro em um, depois em outro, até que se torna uma característica geracional. Nas redes sociais, onde todos opinam e poucos refletem, o amor se esfria em velocidade impressionante. Comentários agressivos, discussões intermináveis, julgamentos rápidos, pessoas que falam de Deus, mas tratam o próximo como inimigo. Gente que se esquece de que o amor não é apenas sentimento, é atitude, é escolha, é decisão diária, é sacrifício. O amor verdadeiro exige coragem, e coragem é exatamente o que falta quando a iniquidade se multiplica. E há ainda outro aspecto sombrio. Quando o amor se esfria, o mal encontra terreno fértil. Uma sociedade que não ama torna-se facilmente manipulável, fácil de dividir, fácil de controlar. Sem amor, não há compaixão. Sem compaixão, não há justiça verdadeira. Sem justiça, a iniquidade governa. É um ciclo que se alimenta de si mesmo. Mas esse sinal também revela algo sobre a fé. Porque mesmo quando o amor de muitos se esfria, Jesus não disse que o amor de todos se apagaria. Sempre existe um remanescente. Pessoas que continuam firmes, que amam apesar das circunstâncias, que perdoam quando é difícil, que ajudam quando ninguém está vendo.
Em tempos de escuridão moral, esses pequenos atos se tornam faróis, pontos de luz num mundo que tenta se acostumar com a sombra. É por isso que este sinal é tão humano e, ao mesmo tempo, tão espiritual. Ele não se limita aos grandes acontecimentos. Ele invade a vida diária. Ele chama cada indivíduo a olhar para si mesmo e perguntar: o meu amor está esfriando? Minha fé está se tornando rotina vazia? Minhas atitudes refletem Cristo ou refletem o caos do mundo ao meu redor? A multiplicação da iniquidade é um diagnóstico global. O esfriamento do amor é um diagnóstico pessoal. E a combinação dos dois é o quarto grande sinal de que a história caminha para um momento decisivo. E quando esse amor se apaga nas multidões, quando o egoísmo reina, quando a compaixão se torna rara, o mundo fica mais parecido com o cenário que Jesus descreveu. Um cenário que não anuncia apenas o caos, mas anuncia também que a promessa está se aproximando, que algo maior está por vir, que a luz surgirá no momento em que parecer mais distante, porque o amor pode se esfriar, mas nunca será extinto entre aqueles que permanecem fiéis. A Bíblia descreve muitos períodos difíceis, mas nenhum deles se compara ao que Jesus chamou de a grande tribulação. Um tempo de angústia tão profundo, tão intenso, que jamais houve algo parecido antes, e nem haverá depois. Não é apenas sofrimento físico, é uma pressão espiritual, emocional e moral que se espalha pelo mundo inteiro. Um período em que a fé será testada no limite, em que o coração humano será colocado diante de escolhas que definirão destinos eternos. Jesus disse que, nesse tempo, muitos seriam perseguidos por causa do seu nome. Não perseguidos por crimes, por ideologias políticas ou por disputas territoriais, mas simplesmente por seguir a Cristo. E esse é um dos sinais mais marcantes dos últimos tempos: a hostilidade crescente contra a fé verdadeira. Em muitos lugares, isso já acontece de forma aberta, com prisões, ameaças, agressões e até mortes. Em outros, acontece de forma silenciosa: zombaria, exclusão, cancelamento social, perda de oportunidades. A perseguição muda de forma conforme a cultura, mas o espírito por trás dela é sempre o mesmo. A grande tribulação não será apenas um período de dor externa, mas de confusão interna. Pessoas que caminharam a vida inteira na fé sentirão o peso da dúvida. Famílias serão divididas, amizades serão rompidas, igrejas serão abaladas. O mundo, saturado de medo e caos, buscará líderes fortes, respostas rápidas, sinais visíveis. E nesse vazio emocional surgirão figuras que prometem paz, mas entregam opressão. O engano será tão grande que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. A perseguição aos crentes durante esse tempo não será apenas física, será ideológica, será moral, será espiritual. Muitos serão pressionados a negar suas convicções, não por força direta, mas por medo de ficar de fora, de não se encaixar, de parecer intolerante num mundo que redefine valores. O certo será chamado de errado. O errado será exaltado como virtude. O mundo se tornará cada vez mais hostil à verdade, e aqueles que permanecerem firmes pagarão um preço. Mas é nesse ponto que surge uma das tensões mais profundas das profecias. A dor e a glória caminharão juntas, porque ao mesmo tempo em que muitos se desviarão, outros se fortalecerão. A perseguição terá o efeito de purificar a fé, separando a aparência de realidade, religião superficial de compromisso verdadeiro. Cada cristão naquele tempo será convocado a fazer a pergunta mais importante da vida: quem eu realmente sigo? Essa pressão global se intensificará ao ponto de muitos entregarem uns aos outros. Traições acontecerão dentro das próprias casas. Pessoas que antes caminhavam juntas passarão a se ver como inimigas. O medo tem esse poder: transformar irmãos em adversários.
E Jesus avisou isso não para gerar pânico, mas para que seus seguidores soubessem o que esperar e permanecessem vigilantes. As Escrituras falam também de sinais celestiais, de como a natureza participará desse período de angústia. O sol escurecendo, a lua perdendo seu brilho, estrelas caindo, imagens que evocam não apenas fenômenos físicos, mas uma criação inteira estremecendo diante do juízo que se aproxima. No meio desse cenário, a fé será o último abrigo, a última chama acesa numa noite longa. E ainda assim há esperança, porque a grande tribulação não é o fim, é o prelúdio. É o momento em que as forças espirituais se revelam, em que a batalha entre luz e trevas chega ao seu ápice. Os crentes perseguidos serão sustentados por algo que o mundo não pode compreender: a presença constante de Deus, mesmo no caos. Histórias de coragem surgirão em meio à dor. Pessoas simples, comuns, sem influência ou poder, se tornarão testemunhas vivas da fé. Não pela força do próprio coração, mas pela graça divina que os fortalecerá. É nesse momento que entendemos por que Jesus disse que quem perseverar até o fim será salvo. Não é uma frase de ameaça, é uma promessa. A perseguição não destruirá os fiéis, ela os revelará. A grande tribulação não é o fracasso da fé, é a oportunidade para que ela brilhe. E quando tudo parecer perdido, o mundo ouvirá o som que mudará tudo, porque a tribulação não dura para sempre. Ela prepara o cenário para o retorno triunfal daquele que prometeu estar conosco até o último dia. Há um tipo de escuridão que não chega como uma sombra, mas como uma luz falsa, sedutora, convincente. E segundo as Escrituras, um dos sinais mais perigosos e mais silenciosos antes da volta de Cristo é exatamente esse: o engano espiritual. Uma mentira que se veste como verdade, uma paz que não vem de Deus, mas que o mundo aceitará porque será fácil, confortável e aparentemente lógica. A Bíblia alerta que nos últimos dias muitos seriam enganados, não por mentiras grotescas, não por ideias absurdas, mas por discursos que parecem sensatos, por líderes que falam de amor, de união, de progresso, mas que retiram Cristo da equação. E é assim que a maior armadilha espiritual começa. Não com escuridão evidente, mas com uma aparente iluminação. O apóstolo Paulo escreve que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, o perigo não está apenas no mal declarado, e sim no mal disfarçado de bem. Um líder que promete paz mundial sem arrependimento. Um movimento espiritual sem cruz. Uma fé sem renúncia, sem santidade, sem obediência. Uma mensagem confortável, moldada aos desejos humanos e não ao chamado divino. Esse engano cresce de maneira silenciosa. Primeiro, surgem mensagens suaves que diluem o Evangelho. Depois, vozes influentes começam a redefinir conceitos bíblicos. O pecado passa a ser apenas uma escolha pessoal. A verdade deixa de ser absoluta e se torna relativa. A doutrina é tratada como algo ultrapassado, e aos poucos o padrão de Deus é trocado pelo padrão do mundo. Tudo com boa aparência, tudo com discursos de paz, tolerância e unidade. E a Bíblia diz que muitos seguirão esse caminho, justamente porque ele parecerá seguro. O perigo não será percebido de imediato. Afinal, quem recusaria uma promessa de paz global? Quem se oporia a uma mensagem que diz que todas as crenças são iguais? Quem rejeitaria um líder que une povos, culturas e nações? Mas Cristo nos alertou: haverá uma falsa paz, uma calmaria construída não pela reconciliação com Deus, mas pela ilusão humana de autonomia espiritual. Será uma paz sem arrependimento, uma paz sem transformação, uma paz que anestesia, não que salva. E aqueles que não estiverem firmes na palavra poderão confundir essa falsa luz com a verdadeira.
Jesus disse que, antes da sua vinda, surgiriam falsos profetas capazes até mesmo de realizar sinais, não para glorificar a Deus, mas para legitimar sua mensagem enganosa. E muitas pessoas, movidas pela necessidade de respostas imediatas, correrão atrás dessas vozes. Buscarão milagres, não o Deus dos milagres. Buscarão experiências, não a verdade. E isso fará com que o engano espiritual se torne ainda mais profundo. O mundo começará a valorizar líderes que pregam uma espiritualidade universal, sem distinções, sem confronto, sem exclusividade em Cristo. Haverá um clamor por unidade religiosa global, e essa ideia será apoiada como solução para conflitos e divisões. Mas essa união não estará baseada na verdade. Estará baseada no abandono dela. E enquanto muitos celebram essa falsa paz, a verdadeira batalha espiritual estará se intensificando nos bastidores. A Bíblia descreve que esse será um período onde o certo e o errado serão invertidos. A justiça parecerá injustiça. A fé será tratada como extremismo. A fidelidade a Cristo será motivo de ridicularização. E aqueles que se mantiverem firmes serão vistos como obstáculos à harmonia mundial. Esse é o sinal que cresce de forma quase imperceptível. O mundo pedindo paz, ao mesmo tempo em que rejeita o príncipe da paz. As pessoas buscando luz, enquanto fecham os olhos para a verdadeira luz do mundo. E essa contradição se tornará tão natural que poucos perceberão o perigo. Mas Jesus nos ensinou a reconhecer a diferença entre a paz verdadeira e a paz falsa. A verdadeira paz não esconde o pecado, ela o cura. Não ignora a verdade, ela a ilumina. Não tira Cristo do centro, ela o coloca no trono. E será justamente a ausência dessa paz verdadeira que denunciará o engano. O mundo parecerá em calmaria, mas espiritualmente estará caminhando para o confronto final entre a verdade e a mentira. O engano espiritual não será apenas um evento. Será um ambiente, um clima, uma atmosfera que envolverá nações, governos, religiões e, infelizmente, até parte da própria igreja visível. E é por isso que Cristo alertou repetidas vezes: vigiem, não se deixem enganar. Porque antes da sua volta, a sedução espiritual será tão forte, tão convincente e tão bem construída, que somente aqueles que estiverem alicerçados na palavra conseguirão discernir a diferença entre o brilho falso e a verdadeira luz. Assim se cumprirá mais um dos grandes sinais proféticos, o surgimento de uma era onde a verdade será questionada, o erro será aplaudido, a fé será relativizada e a paz será usada como instrumento de controle. Uma paz que na superfície parece solução, mas que nas profundezas prepara o palco para a manifestação final do plano de Deus. Existe um sinal que não é assustador, não é sombrio, não é destrutivo, mas é grandioso. Um sinal que revela não o caos do mundo, mas a determinação de Deus em alcançar cada vida, cada nação, cada coração. Antes da volta de Cristo, um evento silencioso e poderoso se espalhará pela terra. O Evangelho será pregado em todo o mundo. Este é talvez o sinal mais belo e, ao mesmo tempo, o mais urgente de todos, porque ele não fala de destruição, mas de esperança. Não fala de medo, mas de oportunidade. É Deus estendendo a mão para a humanidade, dizendo: ainda há tempo, ainda há salvação, ainda há misericórdia. E enquanto muitos olham para guerras, para crises políticas e para catástrofes naturais, existe um movimento espiritual acontecendo nos bastidores. Um movimento que cresce diariamente, passando por fronteiras, idiomas e culturas. Hoje, a mensagem de Cristo chega a lugares onde há poucas décadas seria impossível. Países fechados, regiões hostis, vilas isoladas. A palavra tem avançado por meios que parecem improváveis. Missionários silenciosos, igrejas secretas, transmissões pela internet, aplicativos, traduções da Bíblia, vídeos,
áudios, mensagens que atravessam desertos, selvas, montanhas e cidades inteiras. E tudo isso acontece não por força humana, mas porque Deus determinou que antes do fim, todos ouvirão. Cada cultura, cada povo, cada grupo étnico, cada nação, todos terão a chance de conhecer a verdade. E esse movimento não depende apenas de grandes missionários, depende de pessoas comuns que compartilham a fé com um vizinho, com um amigo, com um desconhecido. É uma rede silenciosa, mas imbatível, que cresce dia após dia. A Bíblia diz que este evangelho do reino será pregado para testemunho a todas as nações. Não significa que todos aceitarão a mensagem, mas significa que todos terão a oportunidade. É a última grande convocação, o último convite divino antes da conclusão da história. Como se o céu estivesse dizendo ao mundo: vocês não poderão dizer que não ouviram. Eu enviei sinais, eu enviei profetas, eu enviei minha palavra e agora envio minha igreja. O avanço do evangelho não é apenas um sinal, é um milagre constante. Em lugares onde a fé é proibida, ela cresce. Em países onde a Bíblia é controlada, ela floresce. Em regiões onde cristãos são perseguidos, o fogo espiritual se intensifica. É o cumprimento de uma profecia viva, uma profecia que se move, que respira, que avança mesmo contra toda a resistência humana. E enquanto este movimento cresce, algo extraordinário acontece. Histórias de conversões surpreendentes surgem nos lugares mais improváveis. Pessoas que nunca ouviram falar de Cristo têm sonhos, visões, encontros transformadores. Comunidades inteiras se reúnem secretamente para ouvir a palavra. Jovens traduzem trechos bíblicos em celulares baratos. Mensagens atravessam oceanos através de simples transmissões de áudio. É como se o céu estivesse abrindo caminhos que nenhum poder humano poderia bloquear. Esse avanço global não é apenas uma obra missionária, é um relógio profético, um relógio que avança conforme a palavra de Deus se espalha. E quanto mais o evangelho alcança as nações, mais percebemos que o palco da história está sendo preparado. Porque Cristo não voltará até que todos tenham ouvido. E quando esse momento finalmente chegar, quando cada povo tiver recebido o convite, quando cada língua tiver sido tocada pela mensagem, quando cada fronteira tiver sido cruzada, então o mundo estará diante do capítulo final. É impressionante pensar que esse sinal não depende de guerras, de terremotos ou de crises mundiais. Ele depende da fidelidade daqueles que carregam a mensagem. Depende de homens e mulheres invisíveis aos olhos do mundo, mas preciosos aos olhos de Deus. Pessoas que dedicam suas vidas a levar esperança a quem nunca a ouviu. Este sinal é um lembrete do amor insistente de Deus. Um lembrete de que antes de julgar, Ele avisa. Antes de encerrar, Ele convida. Antes de fechar a porta, Ele chama. E cada vida transformada, cada Bíblia traduzida, cada mensagem compartilhada, é mais um passo rumo ao cumprimento dessa profecia. Um passo silencioso, mas poderoso. Um passo que ecoa até os confins da terra. Assim, enquanto o mundo observa os sinais externos, Deus trabalha no invisível, alcançando corações, tocando nações, espalhando sua luz onde ninguém imaginava. E quando o último coração ouvir, quando a última nação receber o convite, então a história entrará em sua reta final. E assim, quando unimos todos esses sinais, quando olhamos para guerras e rumores de guerras, para o crescimento da apostasia, para o avanço do engano espiritual desordenada, para o surgimento de falsos cristos, para o aumento das calamidades, para a falsa paz que adormece o mundo e, finalmente, para o evangelho alcançando as nações, percebemos algo profundo. A história não está desordenada. O mundo não está caminhando sem direção. Há um roteiro sendo seguido e ele já foi escrito.
Cada sinal é como uma peça de um grande mosaico. Visto sozinho, pode parecer comum, mas quando os sinais se acumulam, quando tudo acontece simultaneamente, quando as profecias se alinham como nunca antes, surge a consciência inevitável. Algo está prestes a acontecer. Jesus não nos deixou no escuro. Ele descreveu cada etapa, cada alerta, cada movimento que antecederia sua volta. Não para causar medo, mas para despertar vigilância. Não para gerar pânico, mas para gerar fé. Ele sabia que, quando os tempos finais se aproximassem, muitos se perderiam em meio ao caos. Por isso, deixou sinais claros, como faróis acesos na noite, indicando o caminho. E quando olhamos para o mundo atual, percebemos que esses faróis estão acesos. Alguns brilham intensamente, outros começam a despontar no horizonte. Mas todos, de alguma forma, já podem ser vistos. E isso não significa que o fim chegou. Significa que o Rei está às portas. Há algo profundo em saber que vivemos em uma geração onde o Evangelho atravessa a terra com uma velocidade nunca vista, enquanto ao mesmo tempo o mundo mergulha em confusão moral, crises espirituais e falsas promessas de paz. É como se a humanidade estivesse dividida entre dois chamados, um que conduz à esperança e outro que conduz à ilusão. Mas Cristo nos alertou para permanecermos firmes, para não sermos enganados, para mantermos o coração vigilante, porque quando tudo parecer perdido, Ele virá. Não como o carpinteiro humilde da Galileia, não como o servo que lavou os pés de seus discípulos, mas como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como aquele que governa a história desde o início. E naquele dia, o dia que nenhum relógio humano pode prever, o mundo ouvirá o som que encerrará todas as dúvidas, o chamado final do céu. Os céus se abrirão, a trombeta soará e todo olho verá. Não haverá mais engano, não haverá mais incerteza, não haverá mais resistência. A verdade será revelada diante de todos. Para alguns, será o reencontro com o amado. Para outros, será a realização de que ignoraram todos os avisos. Mas para aqueles que aguardam, vigiam e perseveram, será o começo de tudo o que sempre esperaram, o início da eternidade. Cada sinal que estudamos aponta para essa promessa. Cada profecia nos conduz a esse momento. E cada alma alcançada pelo Evangelho aproxima o mundo deste desfecho. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que Ele vem, e vem em breve. E até que esse dia chegue, nós seguimos. Pregamos, vigiamos, perseveramos. Mantemos a fé acesa, mesmo quando o mundo tenta apagá-la. Porque o próximo grande acontecimento da história humana não será político, não será científico, não será cultural, será a volta gloriosa de Cristo. E quando esse momento finalmente acontecer, toda lágrima será enxugada, toda dor será esquecida, toda injustiça será julgada e toda promessa será cumprida. Esse é o desfecho que a Bíblia anuncia. Esse é o futuro que aguarda os que creem. E esses sinais, todos eles, não são motivo de medo, mas de esperança, porque não anunciam destruição, anunciam o reencontro. E no fim de tudo, somente uma pergunta permanecerá: estamos preparados?